Vamos de questão comentada, outra vez da banca Fundação Carlos Chagas, novamente uma questão de 2019, daquele estilo que a FCC sempre coloca duas, pelo menos, em cada prova, que é o que eu estou chamando de redação. Na verdade, é uma questão que mistura todos os conteúdos que você estudou no edital. E é mais difícil porque você não tem um foco direcionado. Vamos lá então. A questão da Fundação Carlos Chagas pede: está correta a redação do seguinte comentário? Então eles pegaram 5 frases, criaram 5 frases com base na temática do texto, não são frases tiradas do texto, e aí em 4 eles fizeram algum desvio, porque aí não está falando de sentido, aí está perguntando onde é que está correta a redação. 4 tem problema, uma que a resposta não tem. Então coloque a questão na sua tela, expanda a tela, pause, você não tem a questão impressa, leia com calma e, se você não acertar, pelo menos algumas delas eu gostaria que você eliminasse. Vai lá. Se você só me esperou voltar a falar, você não se deu a oportunidade de avaliar-se. Eu gostaria que você fizesse isso de novo, vou te dar uma segunda chance. Vai lá. Se você ainda não fez, você não tem vergonha na sua cara. Mas vamos lá. Letra A, vamos lá. Animais sociais são aqueles providos de forte senso de comunidade, aos quais recorrem para sua própria sobrevivência. De cara, na letra A, essa vírgula depois de sociais não poderia existir. Os animais sociais são os que são providos de um senso de comunidade. Então, quando a gente tem o sujeito e logo em seguida nós temos o verbo, pensando na definição de concordância verbal, o que é a concordância verbal? É o acordo que se faz entre o sujeito e o verbo. O verbo é singular se o sujeito é singular. O verbo é plural se o sujeito é plural. Ora, se um determina a flexão do outro, então aqui entre eles não pode haver vírgula. Às vezes a gente coloca uma vírgula errada porque o período tem um sujeito muito grande. Ninguém coloca ele, vírgula, chegará amanhã. Mas a gente coloca assim, olha, os convidados do diretor da empresa multinacional chegarão no próximo voo. Quando eu tenho isso aí, os convidados do diretor da empresa multinacional chegarão no próximo voo. Isso aqui é o verbo chegar, ó. E o verbo chegar que está no plural, não está no singular não é chegará. Quem é que chegará no próximo voo? Os convidados do diretor da empresa multinacional. Isso tudo aqui, ó, é um sujeitão, que eu poderia trocar por eles. Eu não digo eles, vírgula, chegarão. Então também eu não posso ter uma vírgula depois de multinacional, ainda que eventualmente eu faça uma pausa. Olha lá. Os convidados, vem comigo de novo, os convidados do diretor da empresa multinacional chegarão. Não, eu não posso colocar essa vírgula aí. Então agora sim, na tela, aí eu não posso colocar essa vírgula depois de animais sociais. Olha a letra B. Conforme se afirmam os cientistas, o prazer de compartilhar a companhia de outras pessoas advieram dos próprios genes. Olha só, conforme se afirmam os cientistas, tem um se sobrando aí, ó. Conforme se afirmam, o se seria assim, ó, conforme se previu, aí não tem quem foi que previu. Conforme se disse, eu não tenho quem foi que disse. Mas aí são os cientistas que afirmam. Então não é conforme se afirmam. Então aí, ó,
esse se da letra B torna a letra B errada. Então, outra coisa, advieram. Você achou feio? Mas está certo. Tá? Advieram é do verbo advir. Então, quando eu tenho o verbo advir, observe que dentro do verbo vir, do verbo advir, tem o verbo vir. Então, se eu digo no passado, eles vieram de longe. O pretérito do verbo vir é vieram. Ontem eles vieram aqui. Então, o verbo derivado advieram. O verbo provir. Provieram. O verbo intervir. Intervieram. Tá? Então, eu tenho que dizer que o verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Então, ó, verbo derivado se conjuga como o primitivo. Então, você está vendo que no primeiro item eles avaliaram pontuação. No segundo item, houve uma questão de pronome e eu tenho certeza que muita gente considerou errada a letra B por causa do advieram, que estava inclusive certo. Olha a letra C. A moradia, a partir da Revolução Industrial, converteu-se em um espaço voltado à privacidade do indivíduo. Você acertou a questão se você marcou a letra C. Nós não temos nenhum desvio gramatical na letra C. Isso quer dizer que as outras duas têm. Acertou? Parabéns. Vamos ver a letra D. Desde a Revolução Industrial, a moradia se transformou em ambientes destinados à individualidade, onde foi daí que surgiram os apartamentos. Primeiro que o destinados à individualidade faltou uma crase. Aqui, ó. Esse projeto é destinado à comunidade. Quando eu falo que o projeto é destinado à comunidade, olha aqui envolvendo a questão da crase. A palavra comunidade é uma palavra feminina. Se eu troco a uma palavra masculina, bairro, eu teria que dizer que esse projeto é destinado ao bairro, ao aluno, ao menor infrator, ao presidiário. Saibam sempre que o A vai ser craseado quando o correspondente masculino for ao. É uma questão de paralelismo. Pela definição de crase, ela é a fusão da preposição a com o artigo a. E pela definição de crase, de fusão, aqui é a preposição a com o artigo o. Feminino e masculino. Preposição aqui, preposição aqui. Ok? Outra coisa aí na letra D. Antes desse onde tem a palavra individualidade. A palavra onde, ela só pode ser usada quando ela retoma lugar. Então, por exemplo, o local onde eu estou fica no centro da cidade. Esse onde está retomando local. O restaurante onde vou, o restaurante onde almoço é aqui perto. Eu almoço em um restaurante. Então aí não pode ser, olha aí, onde foi daí. Então a moradia se transformou em ambientes destinados à individualidade, dos quais surgiram os apartamentos. Esses ambientes aí. Surgiram os apartamentos surgiram dos ambientes. E a última, não é usava-se as salas das casas, é usavam-se. Então, por exemplo, eu tenho que dizer apresentava-se um programa diário. A gente não pode confundir
que aquilo ali é um sujeito indeterminado. Tem alguém que apresenta, eu não sei quem é. Te ensinaram errado, te contaminaram. Na verdade, quando eu tenho um verbo com a partícula se, o que vem depois dele, aqui não está preposicionado. Aquilo ali é o artigo 1. Ali não está escrito de um, em um, por um. Então, se o termo não é preposicionado, ele é o sujeito. Provavelmente, muita gente fala assim, apresentava-se o quê? E acha que isso é objeto direto. Não. Um programa diário era apresentado. Consequentemente, usavam-se roupas coloridas. Eu tenho o verbo com a partícula se. E o que está depois dele não tem preposição também. Começa com o substantivo roupas. Não está escrito de roupas, em roupas, com roupas. Logo, esse termo que a gente pensa que é o objeto direto é o sujeito. Roupas coloridas eram usadas. Isso é plural, isso é plural. Lá na tela, as salas, as casas eram usadas. Então, usavam-se as salas das casas. Então, a resposta é a letra C. Não sei, obviamente, qual é o seu propósito. Se você quer só manter o português em dia, se você é um curioso, se você é um interessado, se você é um concurseiro. Mas essa é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Você que pretende fazer concursos para a área de tribunais, sabe que a Fundação Carlos Chagas realiza a maioria deles. Então, para você estudar esse tipo de coisa e outras mais, eu vou te dar uma dica. Entre no nosso site www.ivalonline.com.br e procure lá um curso chamado Português Exercícios, Banca FCC. Então, esse é um curso que é formado por 24 horas. 24 a 23, né, Guilherme? Uma coisa assim. Mas, enfim, é muita coisa para você fazer de questões comentadas. Então, eu separei por assunto, por tema, e você tem esse acesso para você se preparar com foco na banca. Então, vai lá. FCC, www.ivalonline.com.br